Imagina um cirurgião que está emocionado ao operar o câncer de uma pessoa. Aí eu pergunto para você, Carlos, sinceramente, você gostaria de ser operado num câncer grave por um cirurgião muito emocionado? Não, o cara tem que ser frio, né? Frio, calculista. Pelo menos naquele momento, de executar a profissão. Como não enlouquecer lidando com esse tema diariamente, lidando com esse tipo de situação diariamente de pessoas, de casos? Como o psiquiatra se trata? Como cuida da saúde mental, o psiquiatra? Tem até um... Porque é bem comum os psiquiatras dar uma despirocada, né? Tem um bem próximo que eu conheço que ficou bem mal, cara. E aí esse é um assunto um tanto quanto delicado, né? Que falam muito, tem até uma piada, né? Que psiquiatra é tudo maluco, né? Falam sobre isso. E de fato, as coisas que a gente ensina de medidas de estilo de vida para os nossos pacientes, a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? Na casa de ferreiro, espeto de pau, né? Isso aí tá até na Bíblia, né? Médico, cura-te a ti mesmo, né? Então, na Bíblia está em sentido figurado, mas eu falo em sentido literal. A gente tem que cuidar da gente mesmo, porque a gente lida com situações tão impactantes para as pessoas, para as famílias, pessoas que estão em situações muito difíceis, porque assim, os transtornos psiquiátricos incapacitam demais. Vou até voltar naquele ponto que eu falei que eu ia voltar para dizer, né? Depressão é a doença que mais incapacita no mundo de todas as doenças da medicina. Depressão é a doença que mais faz as pessoas viverem com incapacidade. Entre os transtornos psiquiátricos também está esquizofrenia, o transtorno bipolar está entre as 10. No caso dos homens, isso aí é o homem que é o vacilão. Homem sexo masculino, né, que é o vacilão. Que é transtornos relacionados ao uso do álcool, por exemplo. Então, causam muita incapacidade em homens. E no caso das mulheres, as demências e doença de Alzheimer. Né? Por que as mulheres vivem mais incapazes com Alzheimer? Porque mulheres vivem mais. Então, como é uma doença já da terceira idade, a mulher acaba vivendo mais com demências, né? Mas então, se a gente pegar as doenças psiquiátricas, causam muita incapacidade. Imagina, para um pai recebe a notícia que o filho tem, por exemplo, transtorno bipolar ou esquizofrenia, que são doenças crônicas, e o diagnóstico dessas doenças normalmente vem no começo da vida adulta. Quando você fala assim, cara, meu filho vai ganhar o mundo agora, vai fazer uma faculdade, vai ter uma profissão, vai casar, vai me dar netos, receber uma notícia dessa. Cara, tudo isso impacta bastante. Sim. Tudo isso impacta. Então, muitas vezes o psiquiatra tem que fazer a terapia dele também. O psiquiatra ele tem que ter limites quanto ao seu tempo dedicado ao trabalho, tempo dedicado ao lazer, tempo dedicado à família. E com o aumento da comunicação, comunicadores instantâneos, mensagens instantâneas, às vezes esse limite se perde um pouco. Uma outra coisa, o psiquiatra tem que ter a maturidade de saber os limites dele, né? Porque muitas vezes acontece até com familiares, isso é absolutamente comum. Uma mãe, por exemplo, que está cuidando de um filho que está cuidando de uma mãe, às vezes entre irmãos. Hoje eu tive uma consulta, por exemplo, que era uma irmã. Falou, tô aqui para falar da minha irmã que vai se consultar com você. A primeira coisa que eu falei, bom, eu não conheço tua irmã, ela sabe que você tá falando comigo? Não, ela sabe, ela soube que eu falei que eu ia falar com você primeiro. Ela fez uma introdução ali. Né? Ela fez uma introdução. Eu falei, tua irmã sabendo, tudo bem. E tudo que a gente conversar aqui, eu vou comentar com ela, tudo bem? Tudo bem, porque tem que ficar tudo às claras, Sim. né? Pequena digressão da ética médica aqui. Mas é uma irmã preocupada com a outra. E o que acontece? A gente perde muitas vezes o limite do que da onde chega a minha autonomia, onde começa a autonomia do outro. E a gente não consegue, às vezes, quando há um envolvimento afetivo maior, a gente perde um pouco esse limite. Carlos, não tem uma live que eu faça no meu canal, ou na Brata, ou qualquer palestra que eu dou para pacientes, familiares, que não vem essa pergunta. Meu filho não quer se tratar, minha filha abandonou o tratamento, meu marido, eu insisto tanto, ele não quer, o que eu faço? Né? Eu falo, olha, fornece informação. Acho que é isso, aos poucos ele pode se conscientizar. Uma outra coisa que eu falo é nunca toque nesse assunto nos momentos de briga, sempre nos momentos afetuosos, quando ele pede ajuda ou ela pede ajuda. Eu falo, alguém faz isso? Direto, porque na hora da briga que fala, tá vendo, você devia se tratar, aí que a pessoa fica com mais raiva ainda. Joga tudo no ventilador. Exato. E aí não vai, o que eu falo é isso, então olha, fornece informação aos poucos e tenta conversar
sobre isso nos momentos mais amistosos. Mas fora isso, você não pode fazer muita coisa. E você tem que assumir que você não é onipotente. E que a pessoa, em última instância, salvo assim numa condição muito aguda, a pessoa vai fazer o que quiser com a vida dela. Inclusive negligenciar o próprio tratamento. Infelizmente é isso, né? Para quem tem fé, nessas horas a fé ajuda bastante. Para quem não tem, encontrar outros propósitos, mas entender isso, que a gente tem um limite, né? E mas o psiquiatra... é comum o psiquiatra ultrapassar esse limite, se envolver e sofrer com as... Eu ia voltar para esse ponto. Então, a gente tem que entender o nosso limite também e ter isso muito claro. Eu acho que no início da carreira é mais comum você perder um pouco esse limite e se emocionar. Mas quando a gente perde esse limite e se emociona, a gente não está ajudando. Pelo menos não como psiquiatra, não como médico, né? Imagina um médico, eu costumo fazer muitos paralelos que as pessoas entendem melhor. Sim. Imagina um cirurgião que está emocionado ao operar o câncer de uma pessoa. Aí eu pergunto para você, Carlos, sinceramente, você gostaria de ser operado num câncer grave por um cirurgião muito emocionado? Não, cara, tem que ser frio, né? Frio, calculista. Pelo menos naquele momento de executar a profissão. Por outro lado, uma vez eu ouvi do Armando Nogueira, que era um grande comentarista de futebol, perguntaram se ele torcia. O Flávio Prado, salvo engano, uma vez eu vi ele comentando que não, como comentarista ele não torce. Mas uma vez eu ouvi do Armando Nogueira ele falando o contrário, ele falando assim, o dia que eu deixar de torcer, eu deixo de comentar futebol. Ele falou assim, mas enquanto ele era comentarista, ele tinha que ser isento. Sim. Senão vira, claro, senão vira que nem aquele programa, que é divertido também, eu gostava quando era o Avalone e o Chico Lang, um era palmeirense, outro era corintiano, e ficava aquela briga, é divertido também. Ou o Craque Neto, agora. Exato. Então tem esse lado também, mas na profissão médica eu acho assim, a gente tem que ter empatia pelo nosso paciente. Eu torço pelo meu paciente, mas quando eu estou determinando uma conduta, eu tenho que ser, até certo ponto, frio e técnico. Então esse é o principal fator para o médico descambar? Eu acho que esse é um dos fatores. Esse é um dos fatores. Mas a verdade é que eu acho que a maioria dos médicos aí estão descambando. A maioria dos médicos que estão insatisfeitos e, às vezes, sofrendo com a profissão é por excesso de trabalho. E, às vezes, excesso de trabalho que ele não pode evitar, mas na maioria das vezes é excesso de trabalho que ele poderia contornar. Contornar, e ele faz a escolha de trabalhar mais, né? Você sabe, Carlos, eu estou falando com você e comigo. Eu sou um cara que trabalho muito, né? Tanto que eu estou tendo uma mudança profissional nesse exato momento. A minha esposa, ela é ortopedista. Na época de residência é muito difícil. É uma fase de formação que tem que trabalhar muito. Sim. E a pessoa não tem como fugir. Mas você é jovem, né? Falei. Você é jovem, está em fase de formação e aquilo tem começo, meio e fim. E algumas residências são muito duras. A residência de ortopedia é muito dura, de neurocirurgia e etc. Eu lembro que na época de residência, uma vez por mês, minha esposa tinha uma crise, ela ficava sensibilizada, chorava, eu dava um apoio para ela. Mas hoje em dia, né, ela já fez ortopedia, fez cirurgia de pé, já é super especializada, chegou onde queria. Toda hora que ela começa a reclamar de um trabalho, eu estimulo a deixar o trabalho. Fala, deixa que eu trabalho bastante, né? Então, ela foi num plantão de 12 horas, atender 60 pessoas. Chegava em casa, ela não queria falar. Até eu ficava triste, queria conversar um pouco mais. Ela estava quieta, mas eu compreendia, né? Sim. E aí, deixa esses trabalhos. Hoje ela é uma pessoa que trabalha pouco e eu não vejo mais ela estressada. Ela fez essa escolha, né? Mas as pessoas, é difícil fazer essa escolha, né? De baixar, às vezes, um padrão de vida, ganhar um pouco menos, ou às vezes até ganhar um pouco menos sem baixar o padrão de vida. Sim. É uma coisa do ser humano, né? A gente tende a ser bastante ambicioso, ganancioso. E eu acho que é aí que tá a fonte de estresse, viu? Sendo bem honesto, viu, Carlos? Eu concordo. A área publicitária, a área que a gente trabalha aqui é assim também? 12 horas, é fichinha. Assim. É normal, né? Nossa, já virei 3 dias trabalhando, assim, para entregar projetos. E normalmente você tem um prazo, né? Então, assim, até o comercial tem que entrar no ar daqui a 3 dias. O que a gente fez? O cliente pediu 1000 alterações, então vamos transformar 3 dias em 6 e trabalhar dia e noite. Então, assim, questão de 8 anos atrás eu fazia bastante isso. Hoje eu já não aguento mais. Cara. Eu viro uma noite, eu fico péssimo no outro dia. Se eu virar de novo, sei lá. Tem idade que a gente dá uma dessa, a gente fica mal. Agora tem idade que a gente dá uma dessa e fica doente, né? Eu fico doente, cara. Fico malzão. Tipo, virar à noite, chego no dia seguinte, nossa, eu tô imprestável.
Mas eu já fiz muito isso e na nossa área de produção audiovisual é super comum. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!